tempo sempre foi considerado um mistério, algo que flui sem que possamos controlá-lo. Sentimos sua passagem nos ciclos da natureza, no envelhecimento do corpo e na sucessão dos eventos de nossas vidas. No entanto, diversas tradições espirituais e até descobertas científicas sugerem que essa percepção pode ser uma ilusão. O que chamamos de passado, presente e futuro pode ser apenas uma construção da mente, uma forma limitada de interpretar a existência. A ideia de que o tempo não é absoluto desafia tudo o que aprendemos. Se a passagem do tempo é apenas uma percepção condicionada, significa que estamos presos em uma ilusão sem perceber. Nossa mente nos faz acreditar que há um antes e um depois, que estamos avançando em uma linha reta rumo ao desconhecido. Mas e se essa linha não existisse? E se estivéssemos apenas presos em um ciclo infinito, revivendo as mesmas experiências sob novas formas? A física quântica já começa a sugerir que o tempo pode não ser o que pensamos. Experimentos demonstram que partículas podem existir simultaneamente em diferentes estados, desafiando a noção de uma sequência fixa de eventos. Isso se aproxima da visão mística, que diz que todas as coisas acontecem ao mesmo tempo, mas nossa consciência limitada nos permite ver apenas um fragmento dessa totalidade. Ao longo da história, aqueles que transcenderam essa ilusão descreveram estados onde o tempo deixa de existir. Mestres espirituais falam do eterno agora, um estado onde passado e futuro se dissolvem, e a única realidade é o presente absoluto. Para esses sábios, o tempo não é um fluxo, mas uma prisão que nos impede de perceber a verdadeira natureza da existência. Se o tempo não é real da forma como acreditamos, o que isso significa para a nossa vida? Se pudéssemos quebrar essa ilusão, será que descobriríamos que tudo já aconteceu? Que nossas escolhas não são realmente livres, mas apenas reflexos de algo que já foi determinado? A resposta para essa questão pode mudar completamente a maneira como enxergamos a realidade. Mas antes, se esse tema ressoa com você, aproveite para se inscrever no canal. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer essa comunidade de busca pelo despertar. Agora, vamos continuar. A ideia de que o tempo é uma ilusão não é nova. Há séculos, diferentes tradições espirituais e filosóficas afirmam que o tempo não passa de um artifício da mente humana, um conceito criado para organizar a experiência da realidade. O que percebemos como uma linha contínua de passado, presente e futuro pode ser apenas uma limitação da nossa percepção. Se conseguíssemos expandir nossa consciência além desse véu, veríamos que tudo acontece simultaneamente, e a noção de tempo deixaria de fazer sentido. A ciência moderna começou a encontrar evidências que sustentam essa visão. A teoria da relatividade já demonstrou que o tempo não é absoluto, podendo ser influenciado por fatores como gravidade e velocidade. Isso significa que, em certas condições, o tempo pode se dilatar ou se contrair, o que contradiz a ideia de que ele flui de maneira uniforme para todos. Além disso, experimentos quânticos sugerem que partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, desafiando completamente a noção linear da realidade. Para muitas tradições místicas, o tempo não é uma entidade separada da consciência, mas sim uma ilusão projetada por nossa mente. No hinduísmo e no budismo, por exemplo, a experiência temporal é vista como parte da ilusão do Maya, um véu que impede o ser humano de enxergar a verdadeira natureza do universo. No sufismo e em diversas correntes esotéricas, há relatos de estados elevados de consciência, onde o tempo desaparece e tudo se torna um único instante eterno. Se essa perspectiva estiver correta, isso significa que estamos presos a uma programação mental que nos força a enxergar o tempo de forma linear. Isso explicaria por que estamos sempre voltados para o passado ou ansiosos pelo futuro, raramente conseguindo viver plenamente o presente.
Talvez a grande limitação do ser humano não seja a passagem do tempo em si, mas sua incapacidade de perceber a realidade além dessa ilusão. Aqueles que conseguem quebrar essa barreira relatam experiências transformadoras. Estados meditativos profundos, experiências de quase morte e certas práticas espirituais permitem vislumbres de uma realidade onde o tempo se dissolve. Se tudo já aconteceu e continua acontecendo ao mesmo tempo, então nossas escolhas não seriam um caminho desconhecido, mas sim uma porta para acessar diferentes possibilidades que já existem. Essa visão pode mudar completamente nossa compreensão sobre destino, livre-arbítrio e a própria natureza da existência. Você já teve a sensação de que certas coisas acontecem no momento exato em que precisam acontecer? Como se houvesse um padrão invisível guiando sua vida? E se a passagem do tempo não for um movimento para frente, mas sim uma ilusão criada pela nossa mente para tentar organizar o incompreensível? Muitos acreditam que o tempo nos empurra para o futuro, mas e se estivermos apenas revivendo fragmentos de algo que já aconteceu e continua acontecendo? A verdade sobre essa ilusão pode mudar completamente a maneira como você enxerga a realidade. E quanto mais você compreende, mais as peças começam a se encaixar. O tempo é uma ilusão, e nossa mente insiste em enxergá-lo como uma linha contínua e imutável. Isso ocorre porque fomos condicionados a perceber a realidade, dividindo a vida em passado, presente e futuro. Criamos memórias, fazemos planos, nos preocupamos com o que vem a seguir. Mas e se essa divisão não fosse natural? E se em algum nível estivéssemos experimentando todos os momentos simultaneamente, sem perceber? Muitos relatos espirituais indicam que a consciência não está limitada ao tempo linear. Há experiências de meditação profunda, projeção astral e até relatos de quase morte em que as pessoas descrevem um estado de existência onde tudo acontece ao mesmo tempo. Nesse estado, não há antes ou depois, há apenas uma vastidão infinita de possibilidades coexistindo. Essa visão vai ao encontro de ensinamentos antigos, como os dos místicos orientais e das tradições xamânicas, que falam sobre a necessidade de transcender a ilusão do tempo para acessar níveis superiores de percepção. A física quântica também lança dúvidas sobre a solidez do tempo como o conhecemos. Experimentos já mostraram que, no nível subatômico, uma partícula pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, e sua posição só se define no momento em que é observada. Isso sugere que a realidade não é fixa, mas sim uma projeção moldada pela consciência. Se isso for verdade, o tempo também não seria algo rígido e absoluto, mas sim uma construção mental que organizamos para tornar a existência compreensível. O tempo não existe da maneira como pensamos, e isso significa que, na vida cotidiana, nossa obsessão com o tempo pode estar nos aprisionando em ciclos de arrependimento e ansiedade. Passamos grande parte da vida revivendo o passado ou temendo o futuro, sem perceber que a única coisa que realmente temos é o agora. A libertação dessa ilusão não significa ignorar os ciclos da vida, mas sim compreender que eles não nos definem. Aqueles que despertam para essa verdade começam a enxergar a existência de forma diferente. O medo da passagem do tempo se dissolve, e a preocupação com o futuro perde sua força. O passado deixa de ser um peso, pois passa a ser visto como uma coleção de momentos eternos, sempre acessíveis em algum nível. O tempo, então, deixa de ser um inimigo e se torna apenas um reflexo da mente, algo que pode ser moldado, expandido ou até transcendido por aqueles que ousam questioná-lo. Algumas pessoas relatam momentos em que sentem que já viveram determinada situação antes. Chamam isso de déjà vu. Mas isso pode ser algo muito maior do que uma simples coincidência. A ciência já questiona a noção tradicional do tempo, e algumas descobertas sugerem que passado, presente e futuro podem ser apenas camadas de uma mesma realidade. Se o tempo for apenas uma percepção distorcida pela nossa mente, então será que realmente estamos vivendo algo novo? Ou apenas acessando momentos que sempre existiram?
As respostas para essas perguntas podem mudar tudo o que você acredita sobre o tempo e a própria existência. E não as encontramos na ciência nem nas crenças comuns. Para entender o tempo de forma real, precisamos ir além do óbvio. Fique conosco e acompanhe. Já que entendemos que a ilusão do tempo pode ser dissolvida, então o que acontece quando uma pessoa desperta para essa realidade? Muitos que passaram por experiências místicas relatam que, ao transcender a percepção linear do tempo, a vida assume um novo significado. O apego ao passado desaparece, a ansiedade pelo futuro perde sua força, e a única realidade que resta é um estado de presença absoluta. Isso muda radicalmente a forma como interagimos com o mundo, pois percebemos que não estamos seguindo uma linha reta, mas navegando por um oceano infinito de possibilidades. A ideia de que tudo já aconteceu e continua acontecendo simultaneamente pode parecer impossível de compreender para uma mente condicionada ao tempo linear. No entanto, relatos de experiências fora do corpo, regressões de memória e visões espirituais sugerem que existem acessos a realidades paralelas onde o tempo não se desdobra como imaginamos. Algumas tradições espirituais afirmam que tudo o que chamamos de passado ainda existe em uma camada da consciência, e o que chamamos de futuro já está presente, aguardando para ser acessado. Caso essa visão esteja correta, então nossas escolhas não são exatamente novas, mas sim conexões que estabelecemos com eventos que já existem em um nível superior da realidade. Isso explicaria por que algumas pessoas têm premonições ou conseguem acessar informações sobre o futuro sem uma explicação lógica. O tempo seria mais parecido com uma biblioteca infinita, onde cada momento da existência está registrado e pode ser visitado conforme nossa frequência vibracional. Para aqueles que permanecem presos à ilusão do tempo, a vida se torna uma corrida contra algo que não pode ser vencido. O medo de envelhecer, a angústia por oportunidades perdidas e a pressa em alcançar objetivos geram um estado de ansiedade constante. No entanto, aqueles que compreendem que o tempo é uma construção mental começam a viver de forma mais plena, pois percebem que a vida não é sobre correr contra o tempo, mas sim sobre expandir a percepção para além dele. A libertação da ilusão do tempo não significa negar sua experiência no mundo físico, mas sim compreender que ele não precisa ditar nossas emoções e escolhas. Aquele que desperta para essa verdade não se sente mais pressionado por prazos ou arrependimentos, pois entende que tudo acontece no momento exato em que deve acontecer. Essa compreensão transforma completamente a maneira como enxergamos a existência, revelando que a única realidade que verdadeiramente importa é o agora eterno. Algumas tradições espirituais dizem que o tempo não passa de um reflexo da nossa percepção. Se mudarmos a forma como o enxergamos, será que conseguimos escapar dessa ilusão? Talvez a questão nunca tenha sido como o tempo funciona, mas sim como ele nos controla sem que percebamos. Entender esse mistério pode transformar completamente a maneira como você experimenta a realidade. Tudo começa quando você decide enxergar além da ilusão. A ilusão do tempo é uma das mais poderosas prisões da mente humana. Desde o nascimento, somos ensinados a medir a vida em horas, dias e anos, acreditando que o tempo é uma força incontrolável que nos arrasta para frente sem possibilidade de retorno. No entanto, aqueles que ousam questionar essa percepção começam a perceber que o tempo não é algo externo, mas sim um reflexo da consciência. Ao longo da história, sábios e místicos descreveram estados de existência onde o tempo não se desdobra de forma linear, mas sim como uma realidade simultânea, acessível a qualquer momento. A física moderna começa a sugerir algo semelhante, mostrando que o tempo pode ser influenciado pela percepção e que a ideia de um fluxo contínuo pode ser apenas um modelo limitado criado pela mente humana. Compreender a ilusão do tempo não significa negar a passagem dos eventos no mundo físico, mas sim se libertar do medo e da ansiedade que essa percepção impõe.
Quando aceitamos que passado e futuro são apenas criações da mente, nos tornamos capazes de viver o presente com mais plenitude e significado. Em vez de correr contra o tempo, aprendemos a fluir com ele, compreendendo que tudo acontece no momento exato em que deve acontecer. Aquele que desperta para essa verdade percebe que não há nada a ser conquistado, pois tudo já existe dentro do agora. O sofrimento causado pelo arrependimento do passado e pela preocupação com o futuro começa a se dissolver, e a vida passa a ser vivida com mais leveza e clareza. O tempo deixa de ser um inimigo e se torna apenas uma ferramenta, algo que pode ser moldado pela percepção e não uma corrente inquebrável que nos aprisiona. A maior transformação não esteja em tentar controlá-lo, mas sim em transcender sua ilusão. Aqueles que compreendem essa verdade deixam de ser escravos do relógio e passam a experimentar a eternidade do agora. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e compartilhe suas experiências, dúvidas e sugestões nos comentários. Isso fortalece nossa comunidade e ajuda a alcançar mais pessoas como você. Obrigado e até mais.